Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar mais um Clique Jornal, falando de ciência e tecnologia e de outras coisas interessantes para o dia a dia da comunicação. E lembrando que a Rádio CT, a Rádio Ciência e Tecnologia, é mais um canal de comunicação criado para divulgar o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia. Fala do dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquista dos trabalhadores, e sempre estão em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. O senhor e a senhora pode acompanhar durante a programação. As músicas de MPB são realmente muito lindas, e lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados no meio de comunicação passaram a ter voz e vez, e o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade, pois se temos uma rádio hoje é porque queremos ter conteúdo e qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que ela está sendo informada. Então esse é o nosso papel. O programa de hoje vai destacar o blog do SindCT, que você pode acessar aí no seu computador, que é o SindCT Espacial, sindctespacial.blogspot.com.br. Vou repetir para que você possa estar aí. Olha, sindctespacial.blogspot.com.br. Essa é a maneira de você ficar por dentro 24 horas, inclusive copiar as matérias que ali estão, que são produzidas, esses conteúdos, pelo Departamento de Jornalismo aqui do SindCT, que é o Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia aqui de São José dos Campos, e é o Vale do Paraíba, que nós temos aqui a usina da tecnologia brasileira, é feita exatamente aqui em São José dos Campos, e desta maneira o SindCT aglomera em si na mesa de negociação para ver o que há de melhor, o que de mais interessante, o que é que pode ser lutar pela inovação, pela ciência e tecnologia aqui em São José dos Campos. O blog é sindctespacial.blogspot.com.br. Boa tarde, jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem na parte da tarde ou na parte da noite, né? Exatamente, Porque tarde, à noite. A gente grava ao vivo agora, mas a gente dá a oportunidade para que as pessoas elas possam ouvir novamente o programa 9 horas da noite, não é isso, Paulinho? E também no YouTube, que você pode, através do YouTube, a qualquer tempo poder acessar as matérias aqui gravadas. Exatamente, Paulinho. Ô Shirley, o que está em voga aqui em São José dos Campos é o prazo de inscrição para o novo diretor do INPE aqui de São José dos Campos, que já está no blog, e foi prorrogado esse prazo? Foi prorrogado, Paulinho. O que chama atenção é que, assim, no dia 28, se não me engano, de fevereiro, foi a data que eles publicaram o edital.
publicado o edital, lá continha que o prazo máximo, o prazo final para a inscrição, quem tivesse interesse de ser diretor e atendesse a alguns critérios, ele poderia ser feito até o dia 4 de março. Porém, apesar de ter quase 10 candidatos, que nós soubemos por orelhada ali, um vai falando eu sou candidato, aquele ali é candidato, a gente apurou que cerca de 10 pessoas tinham feito a inscrição até o dia 4 de março. Pessoas com bons currículos e dentro dos critérios. Mas o presidente do comitê de busca, Marco Antônio Raupp, ex-ministro, por uma razão que nós não entendemos, ele alterou, ele prorrogou para o dia 24 de março a inscrição. Quer dizer, na verdade, ele quer que alguém se inscreva e quer tirar alguém da jogada. Então, ficou muito estranho. E o nosso jornal, nesse mês, sexta-feira deve estar saindo no jornal, vai vir com todas essas denúncias, os porquês de tudo isso aí. Bom, então até o presente momento não foi ainda publicado no Diário Oficial da União os candidatos ao cargo de diretor. Ainda não, Paulinho. Só depois do dia 24 agora, quando todo mundo... vai saber quem são os prováveis candidatos. Exatamente. Mas tem alguns nomes aí, além do Peronde, que é o Leonel Fernando Peronde, que é o atual presidente, que ele pode se candidatar a mais um mandato. Isso, ele é o atual diretor do INPE, ele provavelmente ele deve ser candidato, já está inscrito, né? Muito provavelmente. E a gente apurou que tem mais aí uns 9 candidatos além dele. Mas confirmados até agora, mais 4. Eu tenho que olhar no site para dar uma lembrada, mas Ricardo eu acho que Osório sim. Galvão é um dos professores pesquisador aposentado do INPE que confirmou Isso. a sua inscrição. Ele confirmou. Confirmado também Clésio Marcos de Nardim, que é da divisão de aeronomia. Isso. Ele veio aqui. Esteve aqui conosco. Ele veio falar sobre o sol, lembra? Exatamente. E foi confirmado. A professora Thelma Krug. 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 Ela é da cooperação internacional, viaja o mundo todo e confirmou também a sua inscrição. Ela é dessa parte mais ambiental, né? Que é moda hoje no mundo, né? E mais o Tirso Vilela, que é a divisão de astrofísica. Isso também. O Tirso também confirmado por colegas, não por ele próprio. Não por ele. Mas então até agora 5 confirmados com o Leonel Peronde. 5 confirmados. Mais 9 no total. Eles falam também que o Petrônio não se inscreveu até o dia 4. Eu mandei um e-mail para ele respondeu que não estava inscrito ainda. Só que, quer dizer, ele quis dizer, ainda posso me inscrever, então ele deixou no ar. Agora, quais as razões do Marco Antônio Raupp ter prorrogado o prazo do dia 8 para o dia 24? Isso é uma incógnita. A gente tem algumas sugestões, mas não pode acusar, né? Mas se tem pessoas aí, tem 10 pessoas, e ele quer colocar mais pessoas, prorroga, ele quer pessoas que tenham algum currículo que seja mais forte do que alguém que esteja nessa lista para ficar fora da lista, porque a lista que ele vai entregar para o ministro é de 3 nomes apenas. É uma lista tríplice. Isso. Que é de todos os inscritos, pega o melhor de 3 e o melhor de 3 está ali para ser escolhido pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Provavelmente desses 10 deve ter candidato ali entre os 3 que está com um currículo melhor e provavelmente ele não quer enviar para o ministro, não quer arriscar. Então ele quer que mais pessoas se inscrevam para tirar da jogada esse supostamente mais favorito. Edital do Marco Antônio Raupp não consta o motivo da prorrogação. Não consta. Bom, então até agora os prováveis nomes para o novo presidente do INPE aqui de São José dos Campos, César Schizoni, que é equatorial, Hélio Takai do INPE, Haroldo Fraga de Campos Velho, que é o LAC, né? O LAC. A Tirso Vilela, divisão de astrofísica, Petrônio Noronha, que até não tem lá o nome, mas os amigos falam que sim, Thelma Krug, que é a cooperação internacional, está confirmado, Clésio Marcos de Nardim, divisão de astronomia, Ricardo Osório Galvão, já foi confirmado o nome, Antônio Divino Moura, pesquisador aposentado do INPE, e o próprio Leonel Peronde, com 10 nomes, fechando a lista aí dos prováveis candidatos à sucessão ou à prorrogação do mandato de Leonel Peronde. Isso. Muito bem. Olha, tá aí informação e você pode acompanhar
esta matéria e outras ligadas às inscrições do INPE no blog do CINDCT. Isso mesmo, cindctespacial.blogspot.com.br. Muito bem. Conosco o Claudinei Correia, que é da Afronorte aqui na cidade de São José dos Campos, e que ele vem falar aqui do dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta contra o Racismo, e por que desta data. Claudinei Correia, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde, Chile, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. E o Mário. Boa tarde ao Maicon. Maicon que está aqui junto conosco nessa tarde, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. O Claudinei Correia, no Brasil não é diferente do que acontece em tantos outros países aí, principalmente do terceiro mundo. Dia 21 de março será o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Por que desta data? Na verdade, essa data foi estipulada devido a uma luta que houve em 1960 em Joanesburgo, na África do Sul, onde milhares de jovens negros reivindicavam o direito ao transporte, ao passe livre, em 1960. Agora. E houve um massacre onde centenas de jovens foram assassinados por essa reivindicação. E a ONU resolveu instituir essa data como Dia Internacional de Luta contra o Racismo. E quando nós falamos, a Afronorte afirma que no Brasil não é diferente, isso é respaldado nos números. De acordo com todos os institutos de pesquisas, nos últimos 10 anos no Brasil, morreram mais de 50 mil jovens pobres assassinados, sendo 390 mil jovens, ou seja, 39 mil jovens negros são assassinados por ano, foram assassinados por ano no Brasil nos últimos 10 anos. Mas você disse pobres ou negros? Pobres, vamos pegar o número redondo, 500 mil. Desse montante dos 500 mil... 390 mil jovens negros eram negros. No Brasil, por dia, Paulo... 39 mil. Por dia morre 186 jovens assassinados no Brasil, negros. Isso são dados alarmantes, isso é um genocídio que nós vivemos. E a Afronorte, em São José dos Campos, nós realizamos ações nas datas comemorativas, datas de luta, para chamar a atenção do poder público. Então, em cima desta data, nós temos uma demanda, nós temos uma agenda. A Afronorte, nós estamos no 8º ano de atividade, nós construímos a nossa agenda. E a nossa agenda para o 21 de março ela é bem ampla. No dia de... E será o primeiro ato desse 21 de março? O nosso primeiro ato pelo Dia Internacional da Luta contra o Racismo será no dia 18 e no dia 19 de março, a panfletagem na famosa escadaria da Câmara Antiga, na Praça Afonso Pena. No COI. No COI. Nós estaremos panfletando e instruindo aos moradores a realidade do Brasil e a realidade em São José dos Campos. E depois, no dia 20 de março, olha que interessante, a Afronorte estará abrindo um núcleo lá no Cajuru 2, nos prédios da Minha Casa Minha Vida, no Colinas 1 e 2. Já Domingo, já temos... Núcleo no Cajuru 2. Núcleo da Afronorte. E teremos a assembleia para discutir a falta de escola. Porque foi entregue os prédios, mas não tem escola próximo. E essas famílias que foram contempladas para receber a sua casa através do critério da prefeitura, ela tem filho que estuda. E o seu filho, por sua vez, através do Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, delibera que se a criança não estiver na escola, o pai perde direito ao Bolsa Família. Então, o prefeito de São José dos Campos, num erro drástico de planejamento... Colocou o prédio... Deu um prédio bonito, vamos elogiar... Uns prédios maravilhosos. Mas sem escola. E nós temos as crianças sem estudar. Já estão há quase 15 dias morando no Colinas 2, quase 100 famílias. Sem escola? Sem escola. Eu estive presente na semana passada lá, um absurdo. Então, a Afronorte estará fazendo uma assembleia no domingo, dia 20 lá. Então a gente faz o seguinte, vamos para o primeiro intervalo e a gente volta já com Claudinei Correia, que está denunciando essa questão, é uma questão da Constituição Federal que determina o seguinte, se a criança estiver fora da escola, Bolsa Família,
A Prefeitura de São José dos Campos Entregou que criou os o prédios. Bolsa Família, entregou os prédios, mas sem a escola. Entregou os prédios sem escola próxima. Então as crianças estão fora da escola. E para levar essas crianças para a escola, você explica daqui a pouco, Sim. Depois dos nossos institucionais, o Claudinei Correia da Afronorte, aqui de São José dos Campos. No instante a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com Claudinei Correia, que é da ONG a Afronorte, denunciando o programa Minha Casa Minha Vida e o programa habitacional do município de São José dos Campos, lá no Cajuru 2. É isso, Ney? Sim, mas essa realidade da ausência da escola para os filhos dos moradores é uma realidade em todas as Torres Novas. Em todas as novas casas que foram entregues. E aí vamos elogiar que houve um avanço, a fila andou, houve esse erro de planejamento. A assistência social e a Secretaria de Educação do município dormiram de touca, como a gente fala do interior. Comeram bola, porque entregaram-se as casas e não tem a escola para as crianças. Então, veja bem, no Colinas 2, que está cravado, quase na divisa de Jambeiro, lá no Cajuru, para você ter uma ideia, tem famílias das Chácaras Reunidas, do Rio Comprido, do Colonial, do EMA, e essas crianças estavam estudando nessas escolas. Agora, você imagina, para você sair dessa localidade do Cajuru, para a criança entrar na escola, para o adolescente entrar na escola, no Eumano Ferreira Veloso, nas Chácaras Reunidas. Eumano Ferreira Veloso, acho que no Imperial Colonial. Nas Chácaras. Nas Chácaras Então, Reunidas. nós temos várias famílias que vieram das Chácaras, do Rio Comprido, que estão lá. Foi um erro grotesco da prefeitura, uma falta de gestão, a maneira amadora que infelizmente os amigos do chefe Rei
executa em São José. Agora, nesse caso, qual é a estratégia de transporte dessas crianças através de vans escolares? Foi implementado esse sistema? Não foi, até porque existe duas variantes. Existem famílias que os filhos estudavam nas escolas municipais. Existem famílias que os filhos estudavam nas escolas estaduais. E a política do município e a política do estado não se contemplam. Não tem o mesmo teor. As crianças que vieram da escola do estado e crianças que vieram do estado do município não são agregadas. Então, infelizmente, o município tem uma lei que diz que para a criança ter direito ao transporte escolar, ele tem que estar 2 quilômetros de distância da escola. Mas se você não tem a escola nas mediações do CDHUs ou da Minhas Casas Minha Vida, dos conjuntos habitacionais, essas mães precisam levar. E essas mães automaticamente não têm o poder econômico. Então elas acabam com esses filhos fora da escola, o que vem acontecendo. Agora, a Afronorte, entidade que eu faço parte, nós estamos dando um apoio jurídico. Nós estamos encaminhando essas mães e iremos fazer uma assembleia junto com a Ouvidoria Pública do Estado, exigindo que o município construa em caráter emergencial escolas na proximidade de todas as torres construídas. Muito bem. Porque são 900 famílias, nós não estamos falando de 9 famílias, 900 famílias que estão sendo instaladas no Cajuru e não tem a escola próximo. Seria por volta de 1.200 crianças? Olha, Paulo, já que são 900 famílias. 900 famílias, que você pegar o corte do IBGE da classe D e E, quem é contemplado nas moradias, tem em média 3 filhos, são 2.700 pessoas na faixa etária de escola. Muito bem. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem conselho de tudo, mas não tem o conselho da igualdade racial? Olha, Paulo, infelizmente a OAB de São José dos Campos, ela presidida recentemente o doutor Rodrigo Canella foi eleito com todo o mérito, sendo sucessor da doutora Silvia. Não existe a Comissão da Igualdade Racial na Ordem dos Advogados do Brasil em São José dos Campos. Da subseção de São José dos Campos. Não existe. E é uma prerrogativa de direito. Então, assim, eu quero primeiramente dizer que aí é culpa, e aí o Ney faz uma denúncia grave, na íntegra, é culpa dos nossos advogados que nós temos negros. Nós temos Dr. Gilson, que é presidente do SEDECA, assessor direto de vereador e deputado, Dr. Ricardo Dias, que é o presidente da Comissão dos Advogados Negros da FADESP, da Federação dos Advogados de São Paulo, a doutora Neuza do Carmo, que é candidata a deputada, a vereadora, assessora do prefeito, doutora Mara Rúbia, doutor Sebastião Davi, doutor Pires, conselheiro tutelar, sabe, doutor Brígido, assessor de deputado, doutora Fernanda Ramos, doutora Adriana Prado, vereadora, ativista, doutor André, esses advogados, doutor Jurandir, doutor Félix. E são advogados negros? São advogados negros. Eu vou ficar até amanhã falando, que é uma categoria que nós temos ótimos advogados. Nenhum deles, infelizmente, por desconhecer a causa, por falta de interesse, teve a preocupação de implementar o debate dentro da Ordem dos Advogados nesses últimos 10 anos de São José dos Campos para a criação da comissão. Então, o doutor Rodrigo Canella, ele toma posse, a OAB tem 42 comissões. E não tem a da igualdade racial. E não tem a comissão da igualdade racial. Eu gostaria, nesse momento, até porque como toca na OAB, que algum advogado, e em especial aqui de São José dos Campos, possa ligar para cá, para a Rádio CT, no 3904-6654. 3904-6654, até em especial qualquer um dos advogados desses que foram citados aí para falar por que não tem a Comissão da Igualdade Racial. Agora, é obrigatório a ter essa comissão? A comissão é um instrumento de transformação da sociedade, né, Paulo? Nós vivemos numa sociedade onde o racismo ele se manifesta a todos os dias, e então os movimentos, eu peço até licença para nossos amigos advogados, mesmo eu não sendo advogado, eu não tenho essa prerrogativa de ser advogado, mas eu venho, Paulo, cansado, sabe? Porque nada é mais difícil e cansativo do que você ter que defender o óbvio, já dizia Nelson Rodrigues. E o óbvio, sinceramente, é que o racismo é uma realidade brasileira. É verdade. E esses colegas que
que são advogados de ofício, que são pessoas de qualificação, pessoas que tiveram a sua aprovação no exame, que exercem, eles deveriam estar mais atentos a essa realidade. Olha, já o Eduardo está fazendo um sinal aqui de que tem alguém na linha. 3904-6654. Alô, boa tarde. Alô, Paulo, boa tarde. Doutor Ricardo Dias, tudo bem? Ô, doutor, muito obrigado por ter ligado, tudo bem? O senhor foi citado aqui como um dos advogados que é diretor da FADESP, que é a Federação dos Advogados do Estado de São Paulo, e também é da OAB, subseção de São José dos Campos. Por que não foi criado o Conselho da Igualdade Racial aqui na OAB de São José dos Campos? Veja bem, Paulo, em primeiro lugar eu quero cumprimentar o meu irmão Ney, amigo de muitas lutas, tudo. Eu quero concordar com ele, em parte, que realmente nós não temos essa comissão, e dar minha mão à palmatória, eu que fui presidente da Comissão da Igualdade Racial da Federação dos Advogados de São Paulo, fui também diretor jurídico do Destaque Negro. Olha, Paulo, a culpa, eu não vou dizer culpa de todos esses advogados, né? Uhum. É uma ideia boa, é uma ideia de gestão, tudo. Quero dizer para o Ney que o Dr. Rodrigo Canelas, que é meu amigo pessoal, é uma pessoa que, com certeza, quando os advogados chegarem nele, ele vai se propor a fazer tudo. Paulo, eu fiquei numa situação difícil na comissão, porque é o seguinte, eu sou tanto amigo do Dr. Rodrigo Canelas, quanto do Dr. Leonardo Sedaro. Na eleição da OAB, eu apoiei o Leonardo Sedaro, né? Que é o que foi vencido. O que foi vencido. E era um compromisso de campanha dele comigo, instaurar a comissão. Só que você veja bem a minha situação. É a mesma coisa o Aécio pediu um ministério para Dilma, né? Não tem como. Não tem como. O projeto é bom, é legal, não houve, eu tenho certeza que não é culpa do Dr. Rodrigo Canelas. A culpa aí vou atribuir a mim e aos demais advogados negros, sabe? Porque a OAB é uma instituição democrática, preza pela justiça, e o Ney deve ter citado aí uns 15, 20 advogados. Por aí. E todos competentíssimos, ilustríssimos profissionais, alguns deles meus amigos pessoais, como o Dr. Gilson, doutora Fernanda Ramos, Dr. Pires, que foi presidente do Conselho Tutelar, né? Então, o que acontece? Essa culpa é única e exclusivamente nossa, né? Os advogados negros, que poderiam ter se movimentado. A diretoria da OAB está lá, você tem a certeza, são 40 comissões, todo mundo que pediu comissão foi atendido. Eu fico nessa situação política difícil, porque em que pese o doutor Rodrigo ser meu amigo tudo, eu não quero causar nenhum clima de instabilidade dentro das comissões. Poxa, o doutor Ricardo Dias não apoiou, agora quer ficar em evidência. É lógico que há possibilidade de ser criado tudo. O Ney vai procurar o doutor Rodrigo, eu também posso procurar pessoalmente, mas eu, por uma questão política, não procurei nesse sentido. Mas não, essa culpa é nossa, eu assumo para mim também, né? Eu que tive à frente da FADESP durante 2 anos com o doutor Denerval Melo, tive à frente do Destaque Negro com o doutor Sérgio, do Grêmio Jussara. Então, o Ney está coberto de razões. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que foi uma falha nossa enquanto advogado negro, né? Mas eu isento a OAB de qualquer problema nessa questão, né? Muito bem, mas não é da chapa, porque a sua chapa, da qual o senhor apoiou, foi a vencida na última eleição e agora é com o doutor Rodrigo Canelas, Sim, é isso? Um grande advogado, bacana, eu tenho certeza que ele vai ouvir toda a reivindicação do nosso povo negro, dos advogados negros. Eu quero aqui, mais uma vez, isentar a OAB, porque, veja bem, Paulo, são 40 comissões. Tem a comissão da mulher advogada, do jovem advogado. O problema é que o jovem advogado correu atrás, a mulher advogada correu atrás. O doutor Isildo, com o projeto OAB Vai à Escola, correu atrás. Isso aí é um pouco de culpa nossa mesmo, né? Nós temos aí, por baixo, uns 100 profissionais negros, né? Bom, então, pelo menos vai fazer coro aqui com a Afronorte para que crie-se a Comissão da Igualdade Racial aqui em São José dos Campos, é isso? Com certeza. Eu quero parabenizar, deixar um grande beijo no coração para o Claudinei. É um ativista, é um lutador, é um batalhador. E eu acho que o que engrandece ao homem é reconhecer as falhas.
foi uma falha dos advogados negros, da advocacia negra, né, em São José, e que a gente possa corrigir. Quero deixar consignado aqui que a OAB sempre recebeu e recebe qualquer advogado ou qualquer membro da população que esteja disposto a contribuir para uma sociedade justa e igualitária. Muito bem. Tá bom? Olha, Paulão, um grande beijo para você, meu irmão. Saudade de você. Obrigado, doutor Ricardo Dias, que é da FADESP. Não, eu fui, Paulo. Agora já acabou meu mandato. Terminou o mandato Terminei, na Federação dos Advogados. Um trabalho legal lá. E vamos continuar lutando pela causa aí. Bacana, muito obrigado por atender Paulo, o nosso chamado. Meu irmão Ney, passa para tomar um café aqui. Igual, muito obrigado. Obrigado. Olha, Ney, foi bem respondido. Então a gente faz o seguinte, vamos para um breve intervalo. Foi respondido o porquê dessa falha, questão de grupo, mas eu acho que está aceso depois desse debate, dessa conversa. Tenho certeza que haverá isso lá na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São José dos Campos. Um instante, a gente volta já, a gente dá prosseguimento já aqui na Rádio CT com o Claudinei Correia. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Será institucionalizado então no dia 21 de março, o Dia Internacional da Luta contra o Racismo. Bom, o Ney já disse que foi por conta que nesta data, em 1960, lá em Joanesburgo, na capital da África, África do Sul, 20 mil negros protestavam contra a lei do PAS, que obrigava a portar cartões de identificação dentro dos ônibus, não é? Sim. E daí foram massacrados, mortos pela polícia por conta desse manifesto. Morreram aproximadamente, não há números exatos, se estima 169 jovens, né? Que foram mortos. Foram assassinados nesse único instante, metralhados. Bom, e a África do Sul, quer dizer, valeu a luta, né? Valeu a luta porque os irmãos africanos que morreram deixaram um legado, né? Sim, existe uma diáspora africana no mundo, né? E o negro sofre as mesmas consequências em todos os lugares dentro dessa diáspora. E no Brasil não é diferente.
Basta nós analisarmos os últimos números. Vamos pegar como referência São José dos Campos, que é a cidade pela qual nós residimos. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos não tem sequer um negro fenotipado preto. O que é o negro fenotipado preto? É aquele negro nas minhas características, de pele mais escura, cabelo crespo. O chocolate. O pretinhos. Pretinho. Não tem nenhum ocupando o cargo de primeiro escalão. Nenhum. E nós estamos falando de um governo que veio das massas populares, que foi eleito, mesmo desviando o curso, como um governo dos trabalhadores. Nós não temos. A Câmara Municipal de São José dos Campos, nós temos apenas um negro. É o presidente da Câmara. Sim, mas indiferente dele ser o negro, nós não temos nenhuma política pública nesses últimos anos de interesse de políticas afirmativas. Ô Ney, mas o município não tem o Conselho da Igualdade Racial? O Conselho, Paulo, ele foi criado sobre a mão pesada do Executivo. Nós da Afronorte, nós entendemos, e aí não é só a Afronorte, vários outros grupos, que é preciso democratizar os conselhos de participação popular. Em São José dos Campos, os mandatários, eles não fizeram o processo democrático. O conselho foi indicado. Todos os 40 membros do conselho ganhou a carteirinha da mão do prefeito. E nós não concordamos. Mas como foi esse ajuntamento? Quem é que está lá representando quem? Então, na verdade, tem uma coordenadoria de políticas para a igualdade racial que foi implementada até por mérito pelo prefeito atual, que tem uma diretora. E essa diretora, ela preferiu priorizar os amigos dos amigos. Eu posso dizer, Paulo, porque em todo o processo de construção do conselho, não só a Afronorte, mas as demais co-irmãs participaram da elaboração dos documentos. A Afronorte nós tivemos em todos os POPs, com gente. E temos registro, que é um documento público, que foi aquela primeira proposta que o atual governo criou de ouvir a população. A Afronorte apresentou abaixo-assinados com mais de 5 mil nomes, dizendo para a criação e eleição do conselho. Houve. A eleição, não. Não houve. O prefeito criou o conselho e empossou os indicados e orientados pelo grupo político. Vamos pegar uma coisa que é extremamente séria. Nós temos uma Câmara Municipal. A princípio, nos 2 primeiros anos, nós tínhamos vereadores Tonhão Dutra, negro, Shakespeare Carvalho, negro, Jamilton fazendo várias sessões, primeiro suplente, negro, Roberto Deleven, negro. Se você pegar os representantes do Poder Legislativo dentro da Comissão da Igualdade Racial, que tem uma prerrogativa do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, que tem no seu Plano Nacional de Desenvolvimento da População Afrodescendente, quem nos representa? Quem é? A vereadora J. Fraga e a vereadora Água da Guinim. As duas vereadoras. E os 4 representantes legítimos da etnia negra não compõem o conselho. Agora, essas coisas é muito grave, porque quando se fala de políticas de afirmativa, nós falamos do emocional, nós falamos do bom exemplo, da política do bem, nós estamos falando do bom exemplo. Se nós temos os vereadores afrodescendentes e o prefeito se cria a Comissão da Igualdade Racial, qual que é o óbvio? O vereador negro ocupar esse cargo de comando na comissão. Seria uma questão de preferência. Uma questão de lógica, de preferência, de lógica. Isso não acontece. Mas o grande agravante, não que a pessoa que não seja negra não possa também fazer a defesa, mas que nós temos um negro vereador, a questão de justiça. Mas o grande erro dessa composição, desse agrupamento de amigos do prefeito, é não ouvir a população. Não houve? Não houve um diálogo aberto com a população. E com as ONGs? Eu estive em 3 reuniões, Paulo, representando o coletivo da Afronorte, e nas 3 reuniões tinha a secretária e mais 3 representantes, e a Afronorte com 4 ou 5, que nós temos como regra nunca ir sozinho. Todos os lugares você já presenciou, é aquela montoeira, vem o time inteiro. E nas 3 reuniões que nós tivemos preparatória para a criação do conselho, nós apresentamos à coordenação dessa pasta essa prerrogativa.
fazer a eleição democraticamente. E em momento algum foi eleita esta comissão do Conselho? Não, a comissão é indicada pelo prefeito. E o mandato é para quanto tempo? Mandato de 4 anos. 4 anos? Para você ter ideia, o presidente e o vice-presidente, eles não prestaram conta dos trabalhos realizados no ano passado. Eu gostaria até de aproveitar essa audiência maciça que vocês têm para perguntar. Nós estamos falando de um conselho público, não é um conselho de alguma entidade privada. Tem que prestar conta do que foi feito. E não usar o conselho como instrumento privado de ações e correlações e discussões. Bom, então é preciso, mas pode ser quebrado a qualquer momento esse conselho e ser chamado uma eleição? Depende da vontade do chefe do executivo. A Afronorte apresentou ao chefe do executivo uma proposta com mais de 3 mil pessoas assinando, que o prefeito do executivo, o atual prefeito, ele chame a eleição. Ele faça divulgação nos veículos de comunicação da cidade, nas rádios, televisões, jornais, convocando as pessoas interessadas, né, e que tenha o labido e também o histórico de discussão para participar das eleições do Conselho. Infelizmente, o prefeito não fez, porque nós entendemos que é uma maneira autoritária de governar. Nós estamos vendo isso aí em outras comissões, em outras frentes. E na frente de igualdade racial, que é subjugada como minoritária, ele não vai dar tanta bola, né, falar um português. Se ele não consegue ouvir as pessoas nem para fazer uma audiência de um zoneamento modificado do centro da cidade, que é uma política de grande impacto, que ele constrói de cima para baixo, imagine numa comissão que quer discutir políticas de igualdade racial. Nesse caso, só daqui, já fazem... um ano. Um ano, faz um ano, então... Só daqui a 4 anos para se propor uma eleição. Então, nesse caso que foi instituído pelo prefeito atual, pode ter uma eleição só em 2017, a não ser que ele faça um decreto, simples. Até porque nenhum vereador também apresentou contrapartida, né? Uhum. A nossa Câmara Municipal também não tem a Comissão Legislativa da Igualdade Racial. Não tem. E posso afirmar que a única cidade com mais de 400 mil habitantes no Brasil que não tem essa comissão. E o presidente, que é o Shakespeare, por sinal um jovem que ganha um rótulo de um menino inteligente, esperto, bom articulador, ele dormiu de botina. Porque ele, como afrodescendente, ele poderia ter criado essa comissão e daí, com certeza, seria mais uma ferramenta de democrática dentro da cidade. Assim como não tem a tribuna livre também, que é um sonho antigo dos moradores, das pessoas dentro da Câmara Municipal. Bem, Ney, são discussões futuras. Agora, dia 21, voltando agora, que a Afronorte ela tem um calendário anual, todos os meses tem atividades. E é a única que tem atividade o ano todo aqui em São José dos Campos? Olha, Paulo, você como um dos melhores radialistas da cidade, você sabe quem senta nos programas que você faz com grande propriedade. Eu tenho muito carinho e respeito pelas co-irmãs, mas a Afronorte realmente, a gente tem essa juventude, nós conseguimos agregar muitos jovens qualificados, e o jovem tem esse gás, né? As outras co-irmãs, que eu respeito, que eu tenho carinho, elas também têm uma atividade, mas geralmente em novembro. Elas trabalham mais o dia 20 de novembro. Nós não. Nós entendemos que o racismo aconteça todo dia, em todo instante. Então nós temos uma agenda permanente dos 12 meses, os 30 dias por mês, e nós temos uma sede, viu, Paulo? Aonde é? Na Rua Urano, 375, no Jardim da Granja. Então, Rua Urano, 375... no Jardim da Granja. Em São José dos Campos. Sim, próximo à entrada do portão do INPE. Muito bem. Ney, no próximo bloco eu gostaria de conversar com você sobre o 20 de novembro, o 19 de março, que foi instituído como o padroeiro de São José, e saber se cabe mais um feriado aqui em São José dos Campos, e a questão das cotas também, as cotas nos concursos públicos, se você pode falar, até porque não tem nenhum negro, segundo dados da Afronorte, ocupando o cargo de primeiro escalão aqui no município de São José. Nenhum negro fenotipado negro. Negro. Um instante, o Clique Jornal volta já com o Claudinei Correia. Um instante só.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, com Claudinei Correia, conclamando a população para o ato no dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Luta contra o Racismo e o porquê desta data. Eu quero registrar aqui, Ney, as nossas audiências no INPE, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul. Em Alcântara, no Maranhão, o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, nos ouvindo também na Barreira do Inferno, lá do CLBI, em Natal, no Rio Grande do Norte, aqui no Centro de Tecnológico de Informação Renato Archer, em Campinas, CPTEC em Cachoeira Paulista, CEMADEM no Parque Tecnológico, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve e acompanha também. Ney, a Afronorte aqui de São José dos Campos é como uma formiguinha diante de um elefante, dadas as dificuldades de se lutar para se colocar, por exemplo, o Conselho da Igualdade Racial na subseção da OAB aqui de São José dos Campos e etc. Mas a cota nos concursos públicos é uma... Por que a Afronorte quer as cotas para concurso? Olha, nos últimos 7 anos foram realizadas 3 amostras de pesquisa sobre o perfil do servidor público comissionado, do funcionário público comissionado. Aquele que é indicado ou pelo empresário que financiou a campanha do vereador, do prefeito, ou pelo o próprio legítimo dono do mandatário. E a Câmara Municipal, para você ter uma ideia, só 9 no universo de 350 funcionários, só 9 se declararam afrodescendentes. Na Câmara de Na Câmara Municipal inteira, os 21 gabinetes, apenas 9 são afrodescendentes. No primeiro escalão do Poder Executivo da cidade, nós já falamos que nós não temos nenhum afrodescendente.
Nós entendemos que, pelo um processo histórico de desvantagens, e precisando acelerar essa fila e diminuir essas diferenças históricas, a cota seria uma das alternativas, mas com critério, né, com nota de aprovação, com nota de corte mínima, não simplesmente colocar o servidor público o concurso sem os critérios adevidos. Então, a Afronorte defende que nos próximos concursos públicos, até porque nós entendemos que quando é para indicar, dificilmente o negro é indicado, as pesquisas apontam isso, que tenha igualdade de oportunidade no tratamento da disputa, então, nos concursos públicos. E nós pegamos uma tabelinha como referência. Se você pegar os funcionários da Urban, que são todos CLTistas, que fazem um exame, a prova para adentrar no serviço e são aprovados, a grande maioria dos funcionários da Urban, que estão na varrição ou que estão no tapa-buraco, são afrodescendentes. 70% são negros, pessoas qualificadas. E se você fazer o mesmo corte nos poderes legislativos, nos comissionados da Câmara Municipal, que também, na sua grande maioria esmagadora, tem o ensino médio, a grande maioria esmagadora, 97%, não são negros. Então, por isso, nós defendemos o concurso público com a reserva de cota, porque daí as melhores notas irão adentrar e a reserva para os afrodescendentes, para você reequilibrar essa sociedade. É assim que nós pensamos. Muito bem. Agora, e não há o perigo ou o problema aí se, por exemplo, o índio querer a cota dos 20%, ou é só pro afrodescendente? O negro no Brasil, e nós somos 54% da população. Em São José dos Campos, o negro representa, de acordo com os indicadores, 30% da população se autodeclararam negro. Então, nós estamos falando de uma grande massa da população. É legítimo a comunidade indígena também fazer seus debates. Mas, até porque a Afronorte faz o apoio, a luta contra qualquer forma de preconceito. O que nós entendemos, e aí é pesquisa de olho nu, dente no dente, olho por olho, é que não tem negros inseridos nos corredores dos poderes executivo, legislativo e judiciário em São José dos Campos. E nós precisamos buscar uma alternativa, e a cota é essa alternativa. Se não uma paridade, pelo menos uma quase igualdade. É, uma busca por oportunidade de ocupação de cargos estratégicos. Muito bem. Dia 19 de março, a Câmara Municipal instituiu aqui em São José dos Campos como o dia do padroeiro, São José. E o 20 de novembro, que é feriado na capital, em Guarulhos, em diversas cidades do Brasil, e por que não em São José dos Campos? Pela falta de representatividade do negro nos poderes constituídos. O 20 de novembro é um debate antigo na cidade, né? Esse debate está completando quase 2 décadas. Né? Lembrando que o 20 de novembro é uma data de resistência, a data que lembra o líder Zumbi dos Palmares, um ícone de luta brasileira, não só do negro, mas de toda a população. Especificamente em São José dos Campos, pela ausência de negros qualificados para fazer o debate, a população não tem um feriado. Você lembrou com muita propriedade. E eu posso afirmar que das cidades com mais de 450 mil habitantes, São José dos Campos é a única do estado de São Paulo que não tem um feriado. É uma cidade que dá a impressão que não tem negros. E quando nós falamos do feriado, do Dia Nacional da Consciência Negra, nós estamos falando da valorização de uma luta, de um histórico. Nós estamos reafirmando toda a trajetória dos 388 anos de escravidão, reafirmando para a perspectiva das políticas de compensação, de reparações. E aqui não tem o feriado por quê? Má vontade dos gestores públicos, má vontade do Poder Executivo. Nós não temos nenhum legislativo que defende essa bandeira, porque não tem esse compromisso. Qual é o número de negros, segundo o IBGE, aqui na cidade de São José dos Campos? 27% da população. 27%? Se você pega, e o IPEA quase a metade. O IPEA aponta 35%. Nós temos 650 mil habitantes. Vamos fazer uma conta rápida. 200 mil negros se autodeclararam negros em São José dos Campos. 200 mil pessoas. E é um desrespeito. Mas o debate do feriado aqui, houve uma traição. E aí a Afronorte tem o hábito de mostrar o vereador Dié,
ele tinha 2 propostas de feriado em suas mãos. Que foi o que apresentou a proposta do dia 19 de março e o dia 20 de novembro. Ele tinha as ele duas. Tinha duas. Ele deteve por 6 anos engavetados o projeto do 20 de novembro. Uhum. Ele registrou o projeto e como existe quem carimba o relógio, o primeiro é dono do autor, então ele ficou dele, no Poder Legislativo Municipal. Durante 6 anos, o vereador Dié, ele fez alguns movimentos tentando apresentar o 20 de novembro, mas movimentos desinteressados, porque ele tem uma assessoria técnica qualificada. Se ele realmente quisesse o apoio das grandes massas, ele teria, até porque ele é muito articulado junto ao mundo do samba, a Escola de Samba Acadêmico Satélite. Verdade. Ele sempre foi o patrono, ele tem assessores ligados a movimentos de discussão raciais. Quando foi para o Dié, para o Dilermando Dié apresentar a proposta do feriado, ele simplesmente engavetou o 20 de novembro e apresentou a proposta do dia de São José, no dia 19 de março. Então, o município estipulou-se uma lei municipal que a cidade não possa ter mais do que 2 feriados instituídos pelo município. Então, praticamente, eles usam um álibi que o 20 de novembro não pode mais entrar por causa dessa manobra política feita pelo DIE. Agora, nós da Afronorte pensamos diferente, nós entendemos que o 20 de novembro deve ser apresentado sim, a mesa diretora tem todas as prerrogativas para apresentar. Agora, nós não temos nenhum vereador ou vereadora que tenha predisposição de apresentar esse feriado. Por quê? Não há de interesse. Não há de interesse de ter um debate caloroso, com o comércio da cidade. A grande retruca da discussão do feriado é que é um projeto que tem aprovação popular. Paulo, 88% da população é favorável ao feriado 20 de novembro. É um clamor popular, mas nós não temos um representante legal, legislativo, para fazer essa defesa. Que é o que precisa agora. É o que precisaríamos ter, um vereador, indiferente de ser negro ou ser branco, até porque nós não somos racistas, nós defendemos um Estado de direito onde todos possam ter a igualdade de oportunidade, a igualdade no tratamento, para defender essas bandeiras de luta. São bandeiras sérias, como coisa simples, implementar a Delegacia de Crimes Raciais no Vale do Paraíba. São José dos Campos, a maior cidade do Vale, e se uma pessoa sofre hoje um preconceito racial, ela não consegue ter o respaldo na cidade. Ela precisa buscar o DECRAT no centro de São Paulo, porque não tem uma unidade na Delegacia Especiais para Crimes Raciais e Homofóbicos. Agora, por falar nisso, Ney, teve um fato que ocorreu já há 2 anos com você no calçadão aqui de São José dos Campos, que foi um ato de racismo. 1 ano e 5 meses. Já 1 ano e meio quase, né? Sim. Com você, quer dizer, foi com o seu filho, com o coleguinha dele, e que você interferiu e protegeu as suas crianças. Qual foi o resultado daquela intervenção que viralizou na internet, o Brasil inteiro vendo a truculência da Polícia Militar, acusando os seus filhos de ladrões, meninos universitários e trabalhadores? Na verdade, o processo está rolando, né? Nós abrimos o BO e nós reapresentamos o BO e se gerou um processo que está rolando e aí... Mas é contra a Polícia Militar, os policiais ou o gerente de uma loja que falou que, olha, tem 2 negros olhando para minha loja. Nós entendemos que é responsabilidade do Estado, que o policial militar ele é funcionário do Estado. Então, o processo é contra o Estado, não contra a pessoa do polícia física. É contra o Estado e o Estado municipal, porque a atividade delegada, os policiais cometeram o ato de racismo e abuso de poder. Eram policiais que estavam de serviço na atividade delegada e o Estado. Então, Paulo, foi muito bom você citar que nós abrimos um processo, nós agora estamos numa outra fase do processo, que é o dano moral, Nós exigimos reparações pelo episódio, até porque, você já disse, nós precisamos diminuir esse racismo no Brasil. Foi viral, sim, foi o segundo vídeo mais visto no Brasil
nesses últimos 10 anos de crimes raciais, ficando apenas atrás da Maju. E um vídeo de um trabalhador, de um pai de família, de jovens simples, humildes, não era um vídeo de algum global. Então, nós buscamos apoio jurídico. Infelizmente, Paulo, eu tenho que afirmar, pela ausência da OAB de São José dos Campos, não ter uma comissão da igualdade racial. Isso foi... Nós tivemos respaldos da OAB da Comissão de São Paulo, a Comissão da Igualdade Racial de São Paulo, através dos doutores responsáveis. Nós tivemos apoio da Comissão de Igualdade, olha que interessante, racial do estado do Amapá, que tem a OAB também tem, através da doutora Carmelita, e nós não tivemos o respaldo da OAB de São José dos Campos. Um fato que foi teses, está sendo teses em alguns campos universitários, como, né, teses profundas para discutir qual que é o papel da polícia. Nesse tudo eu fico feliz que nós recebemos o apoio de mais de 5.000 joseenses que se solidarizaram conosco, através de abaixo-assinados, e a luta continua. Nós queremos que o Estado nos indenize pela a tamanha vergonha e opressão que sofremos. E que sirva de jurisprudência. Com certeza. Dia 21 de março, Dia Internacional da Luta contra o Racismo, aqui em São José dos Campos, será um ato na Praça Afonso Pena, na Rua 15 de Novembro, em frente à antiga Câmara Municipal. Isso durante o dia, porque durante a noite nós teremos também na Câmara Municipal de São José dos Campos, Paulinho, a posse da nova diretoria da Afronorte, gestão 2016-2018, e vocês todos serão muito bem-vindos, até porque você já participou conosco de 2 outras posses, né, Paulo? E também teremos a prestação de conta da gestão 2014-2016, que é uma maneira, terá lá o espetáculo da sua amiga, da Márcia Gato. A Márcia Gato, ela mandou um abraço fraterno para você. Legal. Com o espetáculo Filó do Cordel. E nesse dia também, Paulo, eu quero convidar todos os moradores do Vale do Paraíba. Eu serei empossado presidente do presidente da presidência do Partido da República do Conselho Afro do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Do PR. Do PR Afro. Que bacana. Eu quero agradecer do fundo do coração as pessoas que nos convidaram para ocupar esse cargo, nos valorizando. E eu aceitei sim, eu pensei com o grupo, discutimos com a família e chegamos à conclusão que nós precisamos ter mais um instrumento de luta na cidade. Que é esse aí que você vai disputar agora. Que eu irei disputar. Obrigado pela participação, pela entrevista e pelas informações aqui no Clique Jornal. Eu quero agradecer a você, ao Fábio, a Shirley, a todos os diretores da CT e ao Maico que está junto conosco e aos nossos amigos da Afronorte. Muito obrigado. Obrigado, você. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa diretora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência da Rádio CT, o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia e audiência, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.